Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. De fato possível. Aí eu sempre me questiono, né, e por isso o meu interesse pela filosofia, se eu me questiono de que corpo se fala quando se fala em corpo, né? Então, para darmos continuidade para esta conversa das interseções corpo-dança, junto com a professora Sabrina, só gostaria de destacar que a proposta não é abordar todas as teorias filosóficas ou da antropologia, tá? E tão somente gostaríamos de destacar alguns pontos em algumas concepções do corpo, né, para poder perceber as influências e as relações com a cultura, a arte e a dança, inclusive, né, do olhar do corpo ainda na atualidade. Eu inicio, né, essa conversa apontando que a filosofia é um tipo de conhecimento que nos ajuda a entender conceitos e pensamentos utilizados tanto no dia a dia, como na ciência, na arte, na religião, etc. Embora não seja tarefa da filosofia
fornecer respostas e soluções aos problemas do mundo, através da reflexão e problematização, ela tem a capacidade de movimentar o pensamento e, consequentemente, das ações, não permitindo que se estabeleçam verdades eternas, nem respostas definitivas aos problemas que surgem. Sabemos que as reflexões acerca do corpo não constituem um tema central nem na filosofia contemporânea, nem na história da filosofia. Ao estudar um pouco sobre a história da filosofia, é possível perceber em linhas muito gerais que, em momento algum, a filosofia concede à dimensão corpórea uma notável atenção. As questões do corpo foram formuladas na filosofia sob determinadas teorias metafísicas ou crenças religiosas que garantissem modelos teóricos racionais e teológicos. De qualquer maneira, para compreender as diferentes concepções de corpo na atualidade, se faz necessário analisar um pouco da história da filosofia. E eu começo, então, com os pré-socráticos. Esses filósofos são conhecidos também como filósofos da natureza, pois é a partir deles que se inaugura uma nova forma de pensar e de investigar a natureza. Entre os séculos 7 e 6 a.C., foram apresentados pelo menos 3 pontos de reestruturação no pensamento sobre a realidade. Primeiro, a natureza tem suas próprias leis, algo que explica o desenvolvimento dos acontecimentos do mundo como realidade ordenada, o cosmos. Assim, a natureza deve ser desvelada na sua essência. 2. A capacidade do homem para entender tais leis da natureza. E 3. O pensamento reflexivo, o pensamento racional, nosso famoso logos, o qual permite chegar a essa compreensão. Os filósofos naturalistas procuravam um vínculo racional entre uma unidade de origem, o princípio de todas as coisas, e a multiplicidade das coisas da natureza. O que se pretendia era chegar ao conhecimento verdadeiro, isso é bem importante. Assim, o início das investigações era a observação, contudo, é a explicação racional que vai além dela. Dá-se início, então, à ideia de que o pensamento racional se impõe aos sentidos. Dando um pequeno salto no diálogo O Timeu, Platão estabelece a existência de 2 planos da realidade, assim como a hierarquia existente entre eles. Uma realidade sensível e uma realidade inteligível. As coisas sensíveis seriam cópias das formas inteligíveis. Para ele, o corpo é o lugar da necessidade, das doenças, das banalidades. Assim, podemos dizer que o corpo é o responsável pelos inconvenientes que atrapalham a investigação da alma. Neste momento, eu gostaria de citar um pequeno trecho, do diálogo Fédon de Platão. Ele diz assim: ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso a perturbá-la, nem a vista, nem o ouvido, nem a dor, nem prazer de espécie alguma. É concentrada ao máximo em si mesma, dispensa a companhia do corpo, evitando, tanto quanto possível, qualquer comércio com ele, e se esforça para aprender a verdade. É importante destacar que Platão, assim como seu mestre Sócrates, marcarão profundamente a história do pensamento ocidental, especialmente com a relação entre corpo e alma. Por outro lado, Aristóteles, discípulo de Platão, critica esse mundo das ideias de Platão. De forma bem geral, podemos dizer que para Aristóteles, corpo e alma são um só. Possuir uma alma é ter a capacidade de realizar uma função. E a realização dessa função não pode prescindir do corpo. Um pouco mais adiante, no último período da filosofia antiga, conhecido como filosofia helenístico-romana, é marcado por escolas filosóficas, concepções de caráter ético e racional. Destacam-se entre elas o epicurismo, estoicismo e ceticismo.
Apesar das muitas diferentes existentes entre essas correntes filosóficas, elas propunham um certo individualismo, cujo principal objetivo era conseguir a paz do espírito e o equilíbrio interior. Avançando mais um pouco na história da filosofia, encontramos os pensamentos filosóficos presentes na Idade Média. Tá? Muitas vezes se diz que é uma idade do obscurantismo, talvez seja especificamente sim para o corpo, mas não, né, para o pensamento e desenvolvimento do pensamento. Mas o que fica claro nesse processo é que a filosofia é subordinada aos problemas religiosos, especialmente ao cristianismo, no qual o corpo passa a ser compreendido como parte da entrada ao pecado. Bom, na antropologia, enquanto campo de conhecimento, as relações do corpo na evolução, tanto humana quanto em uma perspectiva geral entre a natureza e a sociedade, em seus primórdios, ela não difere tanto da área da filosofia, né? Pensando na grande área antropologia, para chegarmos aos nossos objetivos de relacionar os estudos com a nossa área da dança, né? É preciso pontuar que ela se divide, então, em 4 campos iniciais: a linguística, a arqueologia, a antropologia física ou biológica, né? Que também estuda o corpo de forma separada, né? Só o corpo físico mesmo, né? E a antropologia social e cultural. Essa última é a que está diretamente relacionada ao nosso campo de interesse, sendo a partir dessa área de concentração que encontramos o reconhecimento da natureza simbólica da cultura e uma metodologia capaz de produzir caminhos para a compreensão da complexidade, das fronteiras e das diversidades nas variadas dimensões da vida em sociedade. Abrange pesquisas sobre organização social, gênero, família, corporalidade, alimentação, imagem, religião, música, dança e por aí vai, né? Antes de pontuar, então, os primeiros antropólogos ou sociólogos, porque a gente tem estudiosos das ciências sociais que trabalham juntamente com a antropologia, né, que começaram a pensar o corpo, então, sem esse dualismo corpo-mente, precisamos pensar que o campo da antropologia social, perto da filosofia, é, então, um bebezinho, né? Ele surge, então, no final do século XIX, enquanto começaram a surgir os trabalhos que abordavam a constituição do homem focado no ser social. Porém, essa época estava sofrendo grandes impactos gerados, então, pela publicação do grande trabalho do Darwin, da origem das espécies. Então, assim como várias outras escolas e ciências e campos de estudo, a antropologia também se inicia dada por essa perspectiva evolucionista, né? Dessa época, temos, então, o primeiro conceito de cultura, dado pelo teórico Edward Tyler, que diz, que, no modo amplo, né, que a cultura é um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, os direitos, os costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. Tyler é dado por alguns autores como um dos pais da etnologia, né? Também a etnologia como sinônimo de antropologia, pois ele começa a aplicar este novo método ao mostrar a importância do estudo das diferentes sociedades e das culturas para explicar, então, a humanidade, abordando de forma geral e sistemática os fatos sociais, onde eram de igual importância os seus mais diferentes aspectos, simbólicos, materiais e até mesmo, então, os corporais. Esse método, porém, possui falhas, apesar de inovador, pois para o autor, assim como outros evolucionistas da época, a humanidade possuía uma unidade psíquica, que quer dizer que todos nós pensamos de forma igual, e não reconhecia os múltiplos caminhos da cultura. Para ele não poderia haver uma diversidade cultural, visto que toda a humanidade parte de um ponto de origem e evolui gradativamente. Nessa época, encontramos diferentes estudos que tratam as sociedades de duas formas, né? As sociedades primitivas ou as sociedades civilizadas, que hoje em dia a gente chama como complexas,
né? E aí isso tudo parte de uma perspectiva eurocentrista, de que os povos retirados, por exemplo, principalmente povos de África, os nossos índios brasileiros, ou os aborígenes da Austrália, eles eram sociedades primitivas, ou seja, elas ainda não tinham evoluído ao ponto de ser uma civilização como era a civilização europeia, né? Então, isso já caiu por terra, né? Ainda bem. E em decorrência disso, então, os estudos que ainda partem dessa ideia evolucionista acarretam problemas sociais que são, inclusive, discutidos ainda na atualidade, como as questões de gênero e questões de raça, né, tratadas primordialmente naquela época, e ainda até pouco tempo, a gente pode dizer isso, que é muito recente, como biológicas, né. Então, toda a questão que a gente passou, que foi começar a cair por terra lá com Franz Boas, né, sobre a raça e o gênero, principalmente, que tanto cientistas das ciências humanas quanto sociais ainda faziam os estudos achando que, por exemplo, raças como a raça negra que vinha da África era uma raça inferior à raça branca, e tudo isso também baseado em elementos físicos mesmo, como a estrutura corporal, a estrutura, o tamanho do crânio, né, ou coisas deste tipo, né, que não vamos aprofundar muito. Assim também como a estrutura do corpo da mulher e a estrutura do corpo do homem, né? E então, vem todas essas questões, e por que não dizer que essas questões corporais ainda são difundidas em relação a gênero e raça nos dias atuais, né? Infelizmente. Pensamentos, então, sobre o corpo, ou os estudos de corpo, partem deste início da disciplina e reverberam ainda nos estudos atuais, quando pensamos em como as sociedades tradicionais, né, hoje sociedades tradicionais, antigamente sociedades primitivas, e a sociedade moderna, ou a sociedade civilizada, antigamente, entende o corpo. Le Breton, em seu livro Antropologia do Corpo e Modernidade, nos traz que as sociedades tradicionais, né, enxergam o corpo, entendem o corpo que ele não se distingue da pessoa. As matérias-primas que compõem a espessura do homem são as mesmas que dão consistência ao cosmo, à natureza. Já o corpo moderno, ou o corpo civilizado, vamos pensar assim, é de outra ordem. Ele implica o isolamento do sujeito em relação aos outros, uma estrutura social de tipo individualista. Em relação ao cosmos, as matérias-primas que compõem o corpo não têm qualquer correspondência com outra parte. E em relação a ele mesmo, a gente pensar que a gente tem um corpo, ao invés da gente pensar que a gente é um corpo. Bom, após este primeiro passo dado por Tyler, duas correntes ou escolas do pensamento antropológico começam a se desenvolver. De um lado, a gente tem os intelectualistas da escola francesa, e do outro, os empiristas, né, os estudiosos práticos, né, que vão a essas comunidades da escola culturalista. Cada vertente com seus autores com grandes influências, como Durkheim e seu discípulo Marcel Mauss, que vai ser abordado aqui daqui a pouco, né, que tem uma grande importância para o nosso tema e para a nossa área, Malinowski, Geertz e tantos outros de grande importância para chegarmos na antropologia moderna e sua reconstrução do conceito de cultura e o que faz hoje este campo de estudo. Um sentido comum às várias abordagens antropológicas sobre o corpo é o de pensar o corpo como uma construção social e cultural, e não como um dado cultural. A antropologia busca desnaturalizar o que é visto como dado pela natureza, seja isso uma regra de comportamento e de classificação social, seja a própria noção que a gente tem de corpo. E mostrar, então, as dimensões sociais e simbólicas desses fenômenos. Esse ponto de partida é importante na medida em que muitas vezes o corpo é tomado, mesmo por estudiosos e pesquisadores da ciência, do campo das ciências humanas, como um reduto da natureza em um ser humano genérico, obedecendo a instintos e necessidades biológicas e não como produto e produtor de regras e valores culturais. A literatura antropológica, então, tem mostrado como esse é apenas um dos paradigmas fundamentais das representações sobre o nosso corpo, mas nem de maneira nenhuma é o único. No campo da ciência e da filosofia, simbolicamente sintetizadas pela Revolução Copernicana, deslumbram um novo entendimento sobre o ser humano, sobre a natureza e sobre o universo.
os princípios metodológicos utilizados na ciência passam a ser adotados também nas investigações sobre o corpo, a partir de uma observação criteriosa, visando o entendimento e funcionamento dos órgãos. É nesse contexto que Descartes desenvolve seu pensamento, propondo uma radical separação entre substância extensa e substância pensante. O ser humano é um composto por duas substâncias distintas e que não se misturam. A substância essencial do corpo é a extensão, e a do intelecto é a substância pensante, e por ser pensante, se sobrepõem ao corpo. Esta separação dualista entre mente e corpo será praticamente insuperável, e vemos que permanece até hoje. Embora muitas foram as tentativas para uma solução desse dualismo, como, por exemplo, os estudos de Spinoza e Schopenhauer. No denominado século das luzes, século XVIII, a razão assume o lugar central na sociedade esclarecida, como o principal instrumento da compreensão do mundo. Cabe lembrar aqui que a razão iluminista não é a das verdades eternas, mas é uma razão pragmática que busca conhecer os fenômenos do mundo a partir deles mesmos. Para Kant, por exemplo, fora do controle da razão, impera a animalidade do ser humano. Nas concepções idealistas, a matéria visível, incluindo o corpo humano, é relegado a um segundo plano, uma vez que a realidade é fundamentada na imaterialidade mental ou espiritual. Será a partir de Nietzsche que o corpo é redefinido sob outros princípios que não das oposições corpo-mente, razão-sensibilidade ou corpo-alma. O corpo-homem e o mundo para Nietzsche, lembrando Heráclito, são movimentos, relações de forças, fluxos constantes. Nesta rápida abordagem, não podemos deixar de mencionar, assim como Carlinhos, Merleau-Ponty, para quem o ser humano vive no mundo e se comunica com ele. O corpo, então, não é apenas uma coisa visível igual a outras coisas visíveis. Não é uma máquina cartesiana. Não é também a morada ou prisão da alma, nem um serviçal do conhecimento racional ou subalterno da dicotomia mente-corpo. O corpo é o que possibilita o humano na sua relação com o mundo. Na filosofia contemporânea, são várias as vertentes de discussão acerca do corpo, como tema filosófico. Por exemplo, Sartre, que chama a atenção para o corpo como esse limite contra o qual nada posso, ao dizer que o corpo é o que eu sou imediatamente, o corpo é me dado por um refluxo do mundo rumo à minha facticidade. Um outro aspecto bem debatido na atualidade é o relacionado, a partir de Foucault, o controle e o comportamento do corpo, com o biopoder e a biopolítica. Com essas brevíssimas anotações acerca do corpo na história da filosofia, é possível inferir o entendimento dado em cada época para as ciências, para a arte, para o corpo, inclusive para a dança. Como exemplo disso, gostaríamos de trazer aqui o lugar que ocupam as atividades corporais e artísticas nos currículos de ensino para a formação do ser humano, com relação às atividades ou matérias importantes. Ainda se tem a ideia que o desenvolvimento racional dos indivíduos é mais importante que o desenvolvimento integral, o que inclui seu desenvolvimento sensível. Aí eu me pergunto, será talvez que se quer formar pessoas menos sensíveis e menos preocupadas com as coisas que dizem respeito à própria existência humana? Bom, para finalizar, então, e chegar de fato à nossa grande área e como a gente pensa o corpo atrelado à antropologia, né? E a filosofia, como a Vero falou, e o Carlinhos sintetizou lá no início lindamente,
eu vou continuar aqui dizendo que o significado que o corpo assume diante da sociedade e as implicações antropológicas, né, ele é bastante abordado na atualidade. Então, ele ganhou um status muito grande na antropologia. Mas o que se torna importante, então, em colocar em questão é, existe um corpo ou a gente tem, ou existem corpos, não a gente, né? Existem corpos. Para José Carlos Rodrigues, que é um antropólogo brasileiro, não existe apenas um corpo que age e reage da mesma maneira às diferentes influências culturais, locais ou universais. Existem códigos culturais que são próprios de cada lugar, assim como o Carlinhos falou, né? E estes vão influenciar diretamente nos códigos corporais dos indivíduos que fazem parte dessa cultura. Essas discussões, então, vão convergir com o que trata Marcel Mauss, que retornamos, então, a ele, que quando, através de vários experimentos como natação, salto, corrida e até mesmo a dança, mostra que as técnicas de corpo são apreendidas de acordo com a sociedade em que o homem está inserido, né? Então, por isso que eu disse que o Marcel Mauss é muito importante para a nossa área. A gente, pesquisadores da dança, pesquisadores do corpo, sempre partem desse estudo das técnicas corporais do Mauss, né? Porém, devemos levar em consideração que o corpo está longe de ser apenas um receptáculo de cultura. Ele é, ao mesmo tempo, produto e produtor dessa cultura, o que nos faz chegar, então, em Thomas Shordas, que no seu conceito de embodiment, diz que o corpo é pensado como sujeito da cultura, como base existencial da cultura. E aqui a gente pode começar, então, a fazer uma aproximação dos estudos antropológicos de diferentes subcampos: corpo, ritual, música, performance, experiência e, finalmente, dança. Pois, como podemos ver a seguir, as diferentes sub-áreas da antropologia se interseccionam o tempo inteiro. Nos estudos clássicos que abordam a música e a dança nas sociedades ditas primitivas, mostrando como essas expressões são importantes para o estado de cultura, para o estudo da cultura, como os de Franz Boas, em 1947, Alan Merriam, em 1964 e 1972, Radcliffe Brown, em 1948, e mais especificamente abordando o corpo e a dança, o casal Margaret Mead e Gregory Bateson. Já encontramos, então, relações importantes de todas as áreas descritas acima e, principalmente, o corpo. Mais que isso, o corpo em movimento. Uma percepção e textualidade que estes corpos em movimentos exprimem, os fazendo tema importante, então, nas ciências sociais. E destes movimentos possíveis, então, apresentados está a dança, uma das dimensões mais altamente codificadas, generalizada e intensamente emocional, como nos diria Jane Desmond, que é, além de antropóloga, bailarina e coreógrafa moderna nos Estados Unidos. Levando em consideração, então, que a contribuição possível da dança numa perspectiva antropológica reside no que a dança nos revela sobre a sociedade e sobre os comportamentos dos homens que engendram os sistemas culturais diversos, precisamos pensar no que consiste a dança em si. A antropóloga Adrienne Kepler aborda esse conceito através da perspectiva antropológica, onde a dança, como parte de todo um sistema cultural, é uma forma cultural que resulta de processos criativos de manipulação de corpos humanos no tempo e no espaço. E continua reforçando a importância de pensar a dança relacionada ao contexto social, ainda ressaltando sua correlação com a arte, a estética e a performance. John Blacking fala da importância da forma como o bailarino se expressa sem o uso das palavras, e isso eu acho sensacional, né? Acho que todos que dançam agora vão se identificar com a fala dele. E ressalta que ninguém fica impressionado com a atitude de um dançarino que diz: eu não posso falar para você, eu posso apenas mostrar a você, eu devo dançá-lo. Nós não deveríamos fazer... Agora eu vou falar uma segunda fala do Blacking, tá? Nós não deveríamos fazer a pergunta o que é dança, mas sim quem dança. Quem aprecia a dança e como e por quê. Quando pressionados a falar sobre dança e sobre as experiências da dança, tentando explicar o seu significado, as pessoas que estão acostumadas a dançar apenas podem se mostrar muito articuladas em relação aos seus sentimentos. A linguagem e as metáforas que elas usam
e as analogias que elas fazem podem, em uma última análise, ser mais científico que qualquer análise objetiva de movimentos. E para finalizar, então, vamos pensar que corpo é esse? O corpo que dança. E quando falo em corpo, é trazendo a ideia de homem total, de Moos, relacionando os usos do corpo, né, as técnicas corporais, como fatores biológicos, com fatores biológicos, psicológicos e sociológicos. E que, para além das funcionalidades para o qual operam as técnicas desse uso, como na dança, por exemplo, o autor verifica que, enquanto fato social total, incidem as categorias mediadas entre natureza, estética e cosmologia. E ainda fazendo uma articulação com Xordas e seu projeto de constituir um novo paradigma no estado da cultura, focado na ideia de experiência cultural como corporificada, a ideia da experiência dada pela implicação de embodiment está também de acordo com Victor Turner, que apresenta como parte de sua antropologia da performance, quando fala em antropologia da experiência, o sujeito atravessado de símbolos cotidianos, que o sujeito atravessado de símbolos cotidianos os apreende de acordo com suas vivências pessoais e coletivas. E continua dizendo que a performance é uma forma de expressar algo que completa, se realiza inteiramente, e assim sendo, então, ela completa uma experiência. Em relação à performance através da dança, essa questão não se difere. Blackman argumenta que, como uma atividade social, a invocação de seus símbolos pode comunicar e gerar certos tipos de experiências que não podem ser vivenciadas de nenhuma outra forma, a não ser pelo corpo. O que a torna interessante, então, para as abordagens antropológicas. Para o autor, essa temática, assim como outras do domínio da cultura, nos auxilia no entendimento de questões profundas na estrutura da sociedade em si. E eu vou finalizar, então, aqui com uma fala da Desmond, que eu acho bem interessante, que diz que, ao ampliar nossos estudos sobre os textos corporais, para incluir a dança em todas as suas formas, entre ela dança social, performances cênicas e movimentos rituais, podemos analisar nossa compreensão de como as identidades sociais são sinalizadas, formadas e negociadas através de movimentos corporais. Podemos analisar como as identidades sociais são codificadas em estilos performáticos e como o uso do corpo na dança reproduz, contesta, amplifica, excede ou relaciona-se com as normas de expressão corporal não dançada em contextos históricos específicos.